Paz do Senhor. Paz, meu irmão. Vou parabenizar os pais e já convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. Depois eu vou convidar também você a permanecer com a tua Bíblia aberta. Hoje nós temos algumas passagens para passar por elas. Salmo 110, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio, o teu domínio, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor é Deus dominador. Muito obrigado porque o Senhor intervém e controla, ó Pai, a história para que ela atinja os teus propósitos. E é nesse sentido que pedimos que o Senhor controle também essa manhã, que o Senhor atinja os seus objetivos nas nossas vidas agora, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Esse salmo é um salmo davídico. Davi escreveu esse salmo, e esse também é um salmo messiânico, porque ele se refere ao Messias. E aqui Davi, ele tem uma revelação, e é sempre importante a gente lembrar que no Antigo Testamento as revelações sobre o Messias, essas revelações elas são progressivas. Elas não acontecem do dia para a noite de modo pleno, para que eles reconhecessem exatamente como seria o Cristo, mas várias profecias ao longo da Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, que apontavam para a pessoa de Cristo. E essa é uma delas. E Davi, então, aqui, se você depois ler todo o capítulo, ele é pequenininho, só são 7 versículos, você vai perceber que está falando exatamente sobre a pessoa de Cristo. E no verso 4, Davi ainda tem uma visão e diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, quando nós falamos sobre sacerdote, a primeira coisa que costuma vir à nossa mente é Arão, é Levi, o sacerdócio levítico instituído lá no pacto sinaítico, no pacto do Sinai. E nós temos aquele costume de lembrar disso, e às vezes algumas igrejas têm até mais do que isso. Tem uma prática judaizante de fazer com que ingresse nos seus costumes um pacto que não mais vigora. Porque hoje nós temos um sacerdócio para muito além de superioridade do que o sacerdócio levítico. Mas aí nós vamos encontrar igrejas fazendo com que a Arca da Aliança ingresse dentro da igreja. O pastor toca chofar, o pastor está pregando com a estola sacerdotal, que era a roupa do sacerdote. Ele está com aquelas 12 pedras no seu peito, que representavam as 12 tribos. Ele está também com outras referências às tribos de Israel no seu ombro, seja um lado, seja do outro. E tudo isso era indicativo do supremo sacerdote, de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, quando nós olhamos o Novo Testamento, e aí nós vemos livros como, por exemplo, Gálatas, Hebreus, eles vão demonstrar para nós uma superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Quando nós falamos, inclusive, sobre o livro de Hebreus, ele já começa trazendo uma superioridade de Cristo. Primeiro sobre os anjos, depois sobre Abraão, sobre Moisés, e depois sobre o sacerdócio. E aqui, Davi, ele fala sobre um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu vou te remeter a Gênesis 14, porque Melquisedeque é citado 3 vezes na Bíblia, e a primeira delas é justamente em Gênesis 14. E que também é uma figura de Cristo. Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, porque possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Primeiro, está falando que o Melquisedeque, ele é rei. Rei de Salém, que significa primeiramente paz, mas também justiça. E está falando que o Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Só que numa questão cronológica,
nós não temos ainda a lei mosaica, porque Moisés é muito depois de Abraão. Só o povo dentro do deserto, dentro do Egito, ficou 400 anos, até que Moisés se levantasse e tirasse o povo de lá, e então instituísse as leis e, portanto, o sacerdócio levítico. O que significa dizer que existe um sacerdócio, ou uma ordem de sacerdócio muito anterior a Moisés, e, portanto, muito superior a ele, porque é instituída pelo próprio Deus. Porque aqui Melquisedeque, perceba que a Bíblia sempre traz genealogias, né? Melquisedeque, quem são os pais de Melquisedeque? De onde ele veio? Para onde ele foi? Nós já sabemos que ele é rei e sacerdote. Ele traz pão e vinho, mas por qual motivo ele traria pão e vinho a Abraão? Ora, isso já era a representação de Cristo. E é nesse sentido que Davi, analisando esse texto, ele fala: olha, o Senhor jurou ao Messias: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Cristo exerce um sacerdócio muito superior ao sacerdócio levítico. E é por isso que nós podemos abandonar práticas judaizantes. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós não podemos permitir, graças a Deus aqui não tem, práticas judaizantes. Nós não precisamos da Arca da Aliança, nós temos a presença de Deus plena conosco. Nós não precisamos da escola sacerdotal, nós não precisamos do lugar santo, não precisamos do Santo dos Santos, porque nós vivemos no Santo dos Santos. E nós vamos ver por que isso. E tudo isso porque o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico. E aí eu te convido aí em Hebreus, porque aqui nós ingressamos no primeiro ponto, dentre vários, mas não vou abordar todos, mas dentre os principais pontos do porquê o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. Capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele possui um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, porque embora ele tenha sido tentado, ele não pecou. Se você continuar lendo o capítulo 15 de Hebreus, você vai perceber que o escritor vai dizer assim para nós: olha, porque o sumo sacerdote, antes dele entrar no lugar santo e no santo dos santos, ele oferecia sacrifício pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. Daí nós já notamos a diferença e a superioridade de Cristo, porque Cristo, em sua absoluta santidade, embora tenha sido tentado, embora a sua carne tenha clamado pelo pecado, ele resistiu a todo o pecado. E aí, lá em Tiago diz para nós bem assim, e é uma questão teológica, um tanto quanto mais aprofundada, que Deus não pode pecar. Então, quando nós lemos Tiago e vemos que Deus não pode pecar, esse Deus que não pode pecar, mas ele foi submetido à tentação, então essa tentação teria sido um teatro? E a resposta teológica é não. Embora Cristo não pudesse pecar por ser 100% Deus, ele sentiu na carne aquilo que nós sentimos e ele conseguiu resistir. Essa união hipostática de Cristo, 100% homem, 100% Deus, permitiu que ele experimentasse no seu corpo os desejos que eu e você nós sentimos, das mais variadas e das mais possíveis gêneros pecaminosos e dos desejos que nós sentimos e temos inclinação para pecar. Cristo também sentiu, mas Cristo resistiu. Por isso ele é superior. Nós temos um sumo sacerdote que não é falho. Nós temos aqui líderes que nós respeitamos, que nós amamos, mas nós sabemos que podem cair. Nós sabemos que estão sujeitos à falibilidade. E às vezes nem é questão de pecado, às vezes está cansado e não vai conseguir te dar o retorno que você desejaria, não vai conseguir te fazer a visita que você desejava. Mas Cristo não. Cristo não falha, porque Cristo não peca. É impossível que esse Deus peque. E portanto ele é extremamente superior ao sacerdócio levítico. Porque enquanto o sacerdote, de acordo com a lei levítica, a lei mosaica, ele deveria prestar sacrifício por ele e depois pelo povo,
Cristo, ele só prestou o sacrifício por nós, porque ele não pecou. E aí o que nos mostra ainda o amor desse Jesus. O amor desse Jesus que não precisando se salvar, não precisando padecer por absolutamente nada, mas por amor a mim e a você, ele decidiu encarnar e sofrer tudo isso, experimentar a dor que é ser um ser humano. Inclusive Isaías vai falar que Cristo foi um homem, ou seria, né, quando Isaías fala, ele seria um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer, porque nós olhávamos para ele e nada nos atraía. Tem algumas pessoas dizendo que Jesus era feio. Não, Isaías está vendo Jesus no momento da cruz, está vendo Jesus sendo esmagado, pisoteado, triturado pelos nossos pecados. É esse o cenário, por isso que ele diz, não há beleza quando nós vemos, não há formosura nele, mas porque ele está desconfigurado do tanto que apanhou. Há sangue por todo lado, há chagas e cicatrizes por todo o seu corpo. É esse Jesus que não precisava passar por isso, mas ele passa por amor a nós. Esse é um sacerdote superior. Nenhum sacerdote, de acordo com a lei mosaica, sofreu dessa forma pelo povo. O sacerdote, tudo bem, ele pegava o povo e levava a Deus. E Cristo veio fazer isso de modo muito mais supremo. Só que nenhum sacerdote morreu pelo povo da forma como Cristo morreu, da forma como Cristo se entregou, sem pecado, sem mácula, mas sendo superior. Isso nos mostra o amor dele, nos mostra a confiabilidade que nós temos. Porque quem nos ama, nós sabemos que podemos confiar nessa pessoa, porque esse amor dela faz com que ela cuide de nós, com que ela trate a gente de uma maneira muito especial. E se nós às vezes confiamos nos nossos pais, na nossa mãe, esposo, marido, mulher, filhos, quanto mais podemos confiar em Cristo, porque ele é um sacerdote muito superior a Moisés, ao sacerdote araônico. E aí nós podemos ver ainda mais um ponto, lá em Hebreus 9, 23 e 28, o porquê que Jesus é um sumo sacerdote muito superior ao sacerdote de acordo com a ordem levítica. Capítulo 9, versos 23 e 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O sumo sacerdote, ele poderia entrar uma vez por ano, sozinho, no templo, no Santo dos Santos, onde figurava a presença de Deus. Porque Deus, de fato, ele habita nos céus, no terceiro céu, né? O primeiro céu é o que nós vemos, esse céu azul. O segundo céu é o cosmos, e o terceiro céu é a habitação de Deus. Era a cultura da época enxergava esses três céus assim. Por isso que Paulo vai dizer, né, que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado até o terceiro céu. Quer dizer, ele foi levado até a habitação celestial de Deus. E ele viu e ouviu coisas que não é lícito ao homem dizer. Então, quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, ou o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, nós percebemos que Jesus, ao contrário dos sacerdotes levíticos, ele não precisa ficar se sacrificando. Porque o sacerdote, antes dele entrar no templo, no Santo dos Santos, ele sacrificava pelo pecado dos outros, pelo seu pecado, e então ele entrava. Jesus não. E isso acontecia todos os anos. Jesus não. Jesus, ele se sacrificou de uma vez por todas. Existe, inclusive, uma linha teológica que vai dizer para nós que toda vez que você peca, você faz Cristo sofrer novamente. Nada mais herético do que isso. Porque não passa por Hebreus 9. Hebreus 9 está dizendo para nós, olha, o sacrifício de Jesus ele é tanto suficiente que ele foi feito uma única vez. E aí perceba algo extremamente importante nisso. Porque o sacrifício feito pelos animais, ou dos animais, ele não tinha a possibilidade ou o poder de trazer santificação ao povo.
não havia uma remoção de pecados. Se não há remoção de pecados, não há santidade. O sacrifício de Cristo diz aqui para nós que ele foi feito uma única vez para aniquilar o pecado. Significa dizer que o escrito de dívida que nós tínhamos, ele foi apagado. Muita maturidade para o que eu vou te dizer agora, mas muita maturidade mesmo, porque você tem que seguir a Deus por amor, não por medo. E é por isso que eu vou trazer isso. Mas todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, estão perdoados em Cristo Jesus. Não existe escrito de dívida. O sacrifício de Cristo, ele é atemporal. É por óbvio que não é porque os meus pecados já estão perdoados que eu tenho liberalidade para pecar. E por qual motivo? Porque o sacrifício de Cristo, sendo feito uma única vez, ele precisa me alterar, ele precisa me modificar. O sacrifício dos animais, ele não era suficiente para remir os pecados e para trazer santidade ao povo. Agora, o sacrifício de Jesus porque ele aniquila o pecado, ele me mostra esse amor de Deus por mim, e ele faz com que o meu interior ele se modifique. É por isso também que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico. Porque enquanto a lei não podia alterar o interior do homem, Cristo consegue alterar o nosso interior. Enquanto a lei estava preocupada em você não fazer isso, não fazer aquilo, Cristo ele está preocupado em você não desejar aquilo, em você não se inclinar para aquilo. Vai muito antes. Jesus vai falar: olha, você acha que é pecado ir lá e ter relação com uma pessoa? É adultério isso? Eu digo que só de cobiçar no coração você já adulterou. Só de você desejar a morte do seu irmão você já matou. Jesus está alterando de dentro para fora. E é por isso que o seu sacerdócio ele é muito superior ao sacerdócio levítico. Porque a ordem levítica ela não conseguia nos alterar. Ela conseguia trazer uma forma de exteriorização de atos. E que mesmo assim era só de fora. Ela não alterava o coração. É por isso que Jesus olha para os fariseus e vai falar: olha, vocês são um bando de sepulcro caiado. Vocês não têm nada dentro de vocês. Vocês exigem leis e trazem leis para as pessoas que nem mesmo vocês conseguem cumprir. Daí que Jesus vem dizer: aprendei de mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa superioridade do sacerdócio de Cristo, quando ele nos leva ao Pai, ele nos leva santificado, ele nos leva com a sua justiça, ele não me leva com a minha justiça. A minha justiça é trapo imundo, é o que nos diz o Antigo Testamento. Deus olhando para o povo e falando: olha, vocês acham que esses atos de bondade que vocês têm, eles são alguma coisa para mim? Eles são trapo de imundície. Na época não existia absorvente, o absorvente da época era um pano. Esse pano era chamado de trapo. E trapo de imundície é porque esse absorvente havia sido utilizado. E o sangue de menstruação ele era considerado impuro. O que Deus está falando é: até a sua justiça, até aquilo que você faz, que você acha que é bom, se você faz por suas próprias mãos exclusivamente, eu entendo isso como injustiça. Eu entendo isso como impureza. Para mim só é puro que vem do meu filho. Porque eu jurei e não me arrependerei. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto o sacerdote no Antigo Testamento representava o povo, Cristo nos representa diante do Pai. E quando ele nos representa, ele olha para o Pai e fala: pode olhar para eles com justiça por conta da minha justiça, por conta do que eu fiz na cruz do Calvário. Não é o que eles fizeram, o que eles fazem ou o que eles farão sozinhos. E aí Jesus arremata: porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está falando é: nada de santidade podeis fazer. Não podem trabalhar na obra do Pai, não podem ser santos, não podem frutificar se vocês não estiverem em mim e eu em vocês. Por isso é que sem mim nada podeis fazer. Agora, fazer coisa errada, fica à vontade, ou vai fazer. E Cristo não vai estar nisso. Então, quando eu olho para o verso 26, verso 26 diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. E aí, quando nós conjugamos essa passagem
com Hebreus 10, 11 e 14, olha o que diz a Escritura. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja, com uma única oferta de si mesmo, Cristo Jesus nos aperfeiçoou para a eternidade. Eu não preciso mais ficar sacrificando. E nesse mesmo sentido, eu não preciso mais me sacrificar. Até porque não tem resultado nenhum. Existe uma linha teológica de uma linha que diz que segue o cristianismo, que ela traz um alto flagelo sobre si, como forma de remissão de pecado. Inclusive, a própria forma de segregação de pessoas em celas, em prisões, derivou daí. Porque alguns monges, eles pecavam, então eles se recolhiam aos seus quartos, trancavam os seus quartos, liam a Bíblia como forma de arrependimento e também se chicoteavam. O Estado olhou aquilo e falou, bom, me parece que é menos ruim do que matar, né? Então vamos começar a prender as pessoas. E aí surge a forma de prisão como uma forma de cumprimento de pena. Essa forma de autoflagelo, essa forma de implicar dor a mim mesmo, como forma de remissão de pecados ou como forma de destruir a minha carne, como representativo de algo espiritual, isso é abominável ao Senhor. Vai lembrar lá atrás que Deus nunca quis sacrifício humano. Deus sempre entendeu que isso era abominável. Inclusive Deus criticou e Deus puniu Israel inúmeras vezes por conta de sacrifícios feitos a Moloque. E não é à toa que tem Moleque e Moloque. Moleque vem justamente de Moloque. Moloque era um deus que ele se agradava de sacrifícios infantis. Então pais pegavam seus filhos, levavam ao sacerdote de Moloque e Moloque queimava a criança sobre uma espécie de uma churrasqueira, sobre uma espécie de padrão de metal que era colocado a criança e o fogo em cima. Recém-nascidos eram entregues. Deus nunca quis isso. E Deus nunca quis que nós nos autoflagelássemos para que alcançássemos perdão. Por quê? Porque não adianta. Não adianta uma punição para você e não adianta você se punir. Não adianta você ficar pensando, nossa, mas agora eu preciso punir, eu preciso receber um castigo de Deus. Porque isso não é suficiente para aplacar a ira de Deus. É muito melhor que você repouse no seu sacerdote. É muito melhor que você chegue ao seu sacerdote e fale, olha, pequei, preciso do Senhor. Porque, embora os nossos pecados, passados, presentes e futuros, estejam perdoados, e nós não devemos usar isso como uma carta de crédito para pecar mais, nós precisamos nos arrepender daqueles pecados que ainda nós iremos praticar. Por qual motivo? Porque Cristo é atemporal, eu e você não. Então nós precisamos nos curvar diante desse sumo sacerdote e falar, preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão. Não há nada que eu possa fazer que me perdoe. Não há nada que possa fazer que aplaque a ira divina contra mim, a não ser o teu sacrifício, que uma vez por todas me aperfeiçoou. E quando aqui diz para nós, lá aqui em Hebreus 10, quando fala lá no verso 14, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Ele está dizendo para mim sobre santidade, sobre santificação, o que nós precisamos buscar dia após dia, porque nesse mesmo livro de Hebreus, o escritor vai dizer para nós que sem santidade, ninguém verá a Deus. É um absurdo o que acontece hoje de pessoas que falam, você pode viver a sua vida como quer, você pode fazer o que você desejar. Isso é antibíblico, isso é anticristão, e isso não reflete o Evangelho de nosso Senhor. Muito pelo contrário, tem uma influência, infelizmente é uma influência, né? Mas que ela diz que vai abrir uma igreja para pessoas que são rejeitadas, e ela faz filmes pornôs, o filho dela grava os vídeos e ela acha que está tudo certo. Mas sem santidade, ninguém verá a Deus. E aí não é questão de julgamento, é questão de constatação. Porque a Bíblia em momento nenhum ela não deixou de denunciar o pecado. Quando nós denunciamos o pecado, nós não estamos julgando, nós estamos denunciando o pecado. E o pecado precisa ser denunciado. A mentira precisa ser denunciada.
A falta de amor pelo irmão deve ser denunciada. A falta de zelo. É o evangelho que reside em nós, ele não pode ser indiferente ao sofrimento do outro, porque senão eu não fui mudado. Senão eu não estou numa ordem de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Senão eu ainda estou na lei, eu ainda estou com uma religiosidade, eu ainda estou só de fora, mas dentro não flui de mim rios de água viva. E a promessa é que aquele que me seguir, rios de água viva fluirão de ti. Então há uma necessidade de uma mudança de vida. E essa mudança só é possível por conta do sacerdócio de Cristo. Porque Cristo me aperfeiçoa para que Ele me leve até o Pai. O que não era possível para Arão e seus filhos. Por isso Jesus também é muito superior ao sacerdócio levítico. E existe um último ponto que eu quero refletir com os irmãos essa manhã, onde também demonstra a superioridade desse sacrifício, ou desse sacerdócio messiânico. Hebreus 6, 17 e 20. Porque diz assim para nós: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, inalteráveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento nós temos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu confesso que o livro de Hebreus não é um livro fácil de ser interpretado, não é um livro fácil de ser entendido, e que reclama leituras e leituras, e aprofundamentos, e oração, mas nesse ponto específico, mostra para nós uma superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico para a eternidade. Aqui o escritor, do ponto que nós começamos a ler, ele vai dizer assim, pois os homens juram pelo que lhes é superior. A gente para por aqui. E aí, por quê? O contexto aqui é que o escritor de Hebreus está falando o seguinte, olha, vamos ver vezes que Deus jurou na Bíblia. Porque ele está falando sobre, ele está explicando aqui Melquisedeque como tipo de Cristo e esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E ele fala assim, porque Deus, quando encontrou com Abraão, e aí Abraão ia sacrificar Isaac, Deus falou, não sacrifica não. E aí Deus fala, olha, eu juro por mim mesmo que eu te abençoarei, eu te multiplicarei, você será grande, a sua descendência será grande nessa terra. Eu os levarei para uma terra que mana leite e mel. Você encontra isso em Gênesis 22. E aí, quando Deus faz isso, Deus ele faz duas coisas que são imutáveis, que é o que o escritor está falando aqui para nós, no verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis. Quais coisas são imutáveis para Deus? A promessa de Deus, você será fecundo, você será grande, e a segunda, o juramento. Então são duas coisas que são imutáveis, promessa e juramento. E aí Deus, nós seres humanos, quando nós vamos fazer uma jura, que é a mesma coisa que assinar um contrato, nós estamos nos vinculando àquilo que está escrito no contrato, né? Nós estamos falando, olha, eu vou respeitar isso aqui, e eu não vou alterar, isso aqui é o penhor da minha palavra, isso aqui está confirmando a minha palavra. Deus, portanto, para que Ele possa demonstrar para nós a segurança do que Ele está falando, e a imutabilidade, a estabilidade do que Ele está dizendo, Ele usa duas formas que nós compreendemos muito bem, como algo de quem vai cumprir o que está prometendo. Primeira promessa e segundo juramento. Só que nós juramos por algo que nos é superior. As pessoas até falam, não, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Só que Deus, não tendo nada superior a Ele, Ele jura por si mesmo. E é agora que nós entendemos também o que é a fidelidade de Deus. Desculpa talvez te trazer algo que te confronte agora, mas Deus não é fiel a você. Deus ele é fiel à palavra dEle. Deus ele não é obrigado a ser fiel a nós, Ele é obrigado a ser fiel à palavra dEle, que Ele cumpre. É por isso que Paulo vai dizer que Deus se mantém fiel, mesmo na nossa infidelidade. Porque Deus ele olha para a palavra dEle e fala, não fui eu que disse, eu cumpro. Porque embora nós seres humanos sejamos falhos e temos uma tendência a não cumprir muitas nossas palavras, Deus não, Deus cumpre aquilo que Ele disse. E aqui o escritor de Hebreus, ele vem trazendo para nós, olha, por duas coisas imutáveis, promessa e juramento. Deus prometeu a Abraão
Mas ele não prometeu só a Abraão. Ele também prometeu ao Messias que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio, ele é eterno de Cristo. Esse sacerdócio de Cristo, ele não encerra, ele não para. E aí qual era o problema do sacerdócio levítico? É que eu tinha um sumo sacerdote aqui hoje. Amanhã ele morria. Aí vinha outro sumo sacerdote. Aí depois ele morria, vinha outro sumo sacerdote. Jesus não. Jesus é eterno, Jesus é perene, Jesus é estável. De modo que não há mudança de sacerdote. Porque o escritor vai dizer que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Com Cristo não há alteração, não há sombra de variação nem de modificação. E quem prometeu isso? O Pai. Por meio de duas coisas que se interpõem e são imutáveis, e o Deus que não pode mentir, Ele nos traz isso. Veja quantas vezes o escritor de Hebreus está repetindo isso, para nos trazer confiança sobre o que ele vai concluir daqui a pouco. Ele diz, portanto, que olha, Deus ele prometeu que Jesus seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. E ele jura isso. Portanto, duas coisas imutáveis, promessa e juramento, que Deus não pode mentir. E aí ele continua falando assim: forte alento temos nós, que já corremos para o refúgio. Quer dizer, forte esperança temos nós, que já nos socorremos de Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha só, a fim de lançar mão da esperança proposta, a fim de lançar mão da nossa salvação, a qual temos por âncora da alma. O que a âncora faz com o navio? Segura ele fica firme. Segundo, segura e firme, que penetra além do véu. Quem é essa âncora da nossa alma, que penetra além do véu? E aí ele fala, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que o escritor de Hebreus ele vem concluindo, porque ele diz assim, e isso é fantástico. Ele fala, enquanto o sacerdócio levítico, ele uma vez por ano e sozinho, ele não levava ninguém com ele, era ele sozinho, uma única vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que representava, ali tinha a Arca da Aliança, a presença do Senhor aparecia em fumaça para ele, em cima da Arca da Aliança, e ele entrava ali no Santo dos Santos, e ele tinha essa experiência de epifania, de teofania, de manifestação de Deus na terra, sozinho. E ele entrava num lugar que figurava a plenitude de todas as coisas. Ele não entrava no céu real. Nós temos um sacerdote que ele não entrou apenas no Santo dos Santos, uma vez por ano. Ele fica no Santo dos Santos. Porque assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos seus pés os teus inimigos. Portanto, enquanto o sacerdócio levítico ele entrava uma vez por ano e saía, nosso Jesus, ele ingressou na eternidade, ele volta para a eternidade e ele fica à destra de Deus. Ele fica, e aí claro, é uma cosmovisão onde nós enxergamos que Deus ele não tem dimensões. Portanto, é representativo para que a gente também possa entender. Mas Jesus está ao lado de Deus e ele fica no Santo dos Santos. É esse sumo sacerdote que não intervém com Deus uma vez por ano por nós, mas intervém por nós a todo instante. 24/7, ele está do lado de Deus olhando e falando, olha, vai pecar, mas Pai, manda graça que ele vai conseguir superar, e Deus manda graça e a gente supera o pecado. Ele vê a situação de dificuldade e fala, manda cura, e Deus manda cura e nós somos curados. Ou ele vê uma situação e fala, Pai, está na hora de recolher, consola ele, consola os outros, consola os seus, porque ele está dentro da presença de Deus, ele está no Santo dos Santos, ele não está no lugar figurado no tempo, ele penetrou os véus da eternidade. E ele é como nossa âncora, porque nós temos uma estabilidade imensa ao olhar para Jesus e ver que ele está lá. E o melhor, enquanto o sacerdote levítico entrava sozinho, Jesus, ele nos agarra e nos puxa. E nós entramos no Santo dos Santos junto com Cristo. Por intermédio de Cristo, e porque ele está lá, e porque ele é santo, e porque ele é o nosso sacerdote. É essa segurança que nós temos. Não há ninguém em lugar nenhum do mundo que possa trazer uma segurança dessa para nós. Não há dinheiro no mundo, não há saúde no mundo, não há mulher, não há marido, não há pai, não há filho. Eu espero sempre trazer uma segurança muito grande para Yasmin em todos os sentidos. Mas eu não consigo dar essa segurança para ela. Eu não sei o que acontece amanhã. Eu não sei o que acontece hoje. Essa semana, terça-feira, voltando do trabalho, desliguei com um cliente e de repente subi
para casa, comecei a ficar tonto, uma dor de cabeça, não entendi nada. E aí, melhorei um pouquinho, fui treinar, piorei, melhorei. Aí fui disso até ontem, melhorando e piorando, e pressão zerada, batimento cardíaco ok. Aí a gente acha que é estresse. E aí ontem já acordei bem, melhorei. Hoje, graças a Deus, tudo bem. Mas tivesse acontecido alguma coisa, que segurança eu posso dar? Que segurança eterna eu tenho? Frágil como eu sou? Mas Cristo não. Cristo penetrou os véus. Quando ele morre, o véu se rasga do templo. Mas isso também é representativo, porque ele entra na eternidade. Ele é como âncora, firme para nós, trazendo segurança para mim e para você da eternidade. Se isso aqui não faz um sentido, e se isso aqui não impacta o seu coração, de tal forma que você tenha renovado a sua esperança em Cristo, a gente precisaria ler de novo, porque não tem como não se sentir mais abraçado e amado por Deus dessa forma, porque Cristo, esse sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos e te arrasta para dentro, faz com que você possa viver e experimentar a presença de Deus todos os dias da sua vida. Por isso Davi vai dizer, olha, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar em seu templo. Ele queria habitar na presença do Senhor. Nós conseguimos viver o que Davi ansiou. O rei de Israel, ele queria algo que hoje nós podemos ter. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós entramos no Santo dos Santos. E olha só o verso 20, porque vai dizer, onde Jesus como precursor. Por que é precursor? É que vai adiante, vai primeiro. Ele foi primeiro, e aí isso nos mostra outra coisa. E que também é fantástico, porque tudo isso que Deus ele nos dá, vai em Hebreus 9, 24 agora. Olha lá, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Quer dizer, ele não entrou lá no Santo dos Santos, que foi feito pelo sacerdote, ou a reconstrução do templo que aconteceu da volta do exílio, né? Figura o verdadeiro, porém no mesmo céu. Ele entrou no céu, ele entrou no verdadeiro, para comparecer agora por nós diante de Deus. E aí, você precisa lembrar o seguinte, que quando Jesus fez isso, ele inovou na eternidade. Porque até então, humanidade não havia entrado nos céus, mas o Senhor Jesus, como precursor, com um corpo humano glorificado, na união hipostática, 100% homem, 100% Deus, ele ingressa no Santo dos Santos, ele ingressa na eternidade, e quando ele ingressa na eternidade com a sua humanidade glorificada, ele está dizendo algo para mim e para você. Ele está falando, olha, eu sou o precursor, eu sou o primeiro, lembra? Porque eu sou o primogênito de Deus e agora Deus adotou você. E como Deus te adotou, tudo que acontece comigo vai acontecendo contigo também. E você é co-herdeiro comigo. E eu estou entrando no céu primeiro. Mas eu vou te levar e a sua humanidade glorificada por conta do meu sacrifício também vai entrar no céu. Você também vai para a eternidade. Eu não vou te deixar ir para o inferno. Eu não vou te deixar ficar no mundo. Eu não vou deixar morrer e acabar para você. Você vem para o céu comigo. Você vem passar a eternidade comigo porque eu te amo. E não há esperança maior para o ser humano do que essa. Glória a Deus. Não há essa experiência melhor para nós do que olharmos para o Cristo glorificado, ressurreto, ingressando na eternidade e sabermos que nós iremos para lá. Isso é bênção, isso é milagre, isso é evangelho. Isso é vida. Isso é vida. Isso nos traz esperança. Isso nos traz esperança que, por mais difícil que esteja, há esperança em Cristo. Para essa e para a próxima vida. Graças a Deus. Ele nos representa na eternidade. Graças a Deus. E uma última passagem que eu quero ver com vocês é Salmo 24. Já caminhando para o nosso final. Porque Salmo 24 também é um salmo davídico, mas um salmo messiânico. E da mesma forma, como nós fizemos a análise do Salmo 110, no Salmo 24, eu te convido a fazer a mesma análise. Davi tinha a revelação do Messias? Tinha, mas a revelação é progressiva. Davi ele está escrevendo aqui para aquilo que ele conhece do seu contexto, das experiências que ele teve na vida, das experiências que ele teve aqui, em especial quando a Arca da Aliança volta para Israel. Mas nós conhecemos a Cristo, conhecemos o que aconteceu e conseguimos interpretar isso aqui com um maior grau de entendimento do que quando Davi escreveu. E aí Davi escreve, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém,
o mundo e os que nele habitam. Se a gente já parasse por aqui, a gente já poderia lembrar de João capítulo 1, verso 1, que a gente leu quarta-feira, lembra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Já é o verso 1. E aí o verso 2 também, porque fundou-a. Fundou o quê? A terra. Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí agora ele começa. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Agora Davi ele faz uma pergunta que nós conseguimos entender. Porque olha para a humanidade e se pergunta: quem é que pode, por algum motivo, ir ao céu sozinho? Quem é que pode subir na habitação de Deus, bater as portas do céu e falar: eu fiz algo bom na terra, eu fui bom, eu ajudei o próximo e agora eu tenho justiça para entrar aqui? Quem pode? Ninguém. A porta do céu não se abre. E aí no verso 4, agora, ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Perceba que agora Davi, ele começa a falar do Messias. Porque a pergunta que eu tenho para você é: qual homem consegue cumprir o verso 4? Qual homem é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente? Apenas Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém mais. O que significa dizer que aqui nós temos o primeiro ponto. Jesus cumpriu os requisitos para que ele fosse sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque como nós vimos no primeiro tópico da nossa mensagem, ele não pecou. Ele foi puro de coração. Embora tenha sofrido na sua carne a tentação, Cristo não pecou. Verso 5. Este, Cristo, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora ele já começa a falar para nós sobre o que Jesus gera em nós. Lembra que o sacerdócio de Jesus ele é superior ao sacerdócio de Levi? Porque primeiro ele não pecou, segundo, porque ele ofereceu o sacrifício uma única vez. E esse sacrifício ele é eficiente para nos modificar de dentro para fora, para mudar o nosso coração. E aí é por isso que este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Qual justiça? A justiça de Cristo, não a minha. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Só posso buscar a Deus por intermédio de Cristo, senão Deus nem me recebe. Por quê? Porque em mim não há justiça. E aí o verso 7 ele continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A partir de agora, enquanto Davi ele tinha uma visão de Deus como Deus guerreiro e vencedor, e Deus de fato Deus é varão de guerra, e essa visão, nós já temos uma visão plena do que é isso. Porque o que é isso senão o último tópico da nossa mensagem, que vai dizer para nós que Jesus é um sacerdote superior ao sacerdócio levítico, porque ele nos conduz ao Santo dos Santos. Veja o verso 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se os portões, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que é isso senão a representação de Cristo ressuscitado, com o seu corpo humano glorificado, entrando para a eternidade e nos mostrando que um dia ele nos leva para lá. Esse é o Salmo 24, a representação do sacerdócio de Cristo. Não um sacerdócio instituído por lei mosaica, mas um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio para sempre, porque o Senhor jurou e não se arrependerá. Amém. O que significa dizer que independentemente dele, a gente vai morar no céu. Glórias a Deus, Senhor. Porque quem jurou e quem prometeu foi Deus, sobre duas coisas, as quais são imutáveis. E esse Deus não mente. É sobre isso. É essa tranquilidade, essa paz de espírito que eu e você nós podemos ter, de saber que se a vida acabar agora, ela começa na eternidade. Não porque a gente foi bom, mas porque Cristo fez o que Ele tinha que fazer por nós, por amor. E para alcançar isso, é a fé em Cristo todos os dias. É essa conversão diária que nós precisamos ter. Assim como você está, eu quero que você ore por mim, eu quero orar por você. Ore uns pelos outros, pelos seus familiares,
pelo seu pai, se você ainda tiver, pela sua mãe, seus filhos, apresente-os a esse sacerdote, porque esse sacerdote, ele pode fazer a diferença na nossa vida. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor enche os nossos corações de esperança. O Senhor, ó Deus, encaminhou o seu Filho e o Senhor jurou para sempre e sobre duas coisas que são imutáveis, uma promessa e um juramento pelo Senhor mesmo, e o Senhor não pode mentir. Muito obrigado por isso, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor instituiu Jesus como nosso sumo sacerdote. Nos convinha, ó Pai, um sumo sacerdote dessa forma, porque um sumo sacerdote que é humano, ó Pai, é cheio de falha, ele não pode muita coisa, ele morre, ele é fraco. Agora Cristo não, Cristo é eterno. Muito obrigado por isso, muito obrigado, Jesus, por nos salvar. Muito obrigado, Jesus, por exercer esse sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos confiança em Ti, porque através do Senhor nós podemos ter livre acesso ao Pai, nós conseguimos entrar no Santo dos Santos, nós conseguimos ver os Teus milagres, nós conseguimos, ó Deus, aproveitar já nessa vida, ó Deus, uma partezinha da eternidade, Senhor. Ah, Senhor Deus, como é importante para nós saber disso, como isso traz paz aos nossos corações, em meio ao mundo, ó Deus, de caos, de desordem, de desorganização, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a âncora da nossa salvação. Muito obrigado porque não há nada mais estável nessa vida do que o Senhor. Muito obrigado porque o seu sacerdócio dura para sempre, porque o Senhor faz com que a gente ingresse na eternidade. Muito obrigado porque o Senhor nos salva, o Senhor nos santifica, o Senhor nos glorifica e o Senhor nos faz ingressar na eternidade. Muito obrigado pela remissão de pecados. E nós queremos, ó Deus, que essa palavra, Deus, essa compreensão acerca da superioridade do sacerdócio levítico, ela ingresse e invada os nossos corações, inunda a nossa alma de esperança, Senhor. Que por mais difíceis que sejam os dias, ó Deus, que por mais falta de estabilidade política, econômica, de saúde, familiar, emocional, nós sabemos que o Senhor é a nossa estabilidade e sabemos que o Senhor está aqui e que nós, através do Senhor, conseguimos entrar, ó Pai, na sala do trono, conseguimos conversar com Deus, conseguimos expor as nossas fragilidades, a nossa pequeneza, Senhor, a nossa insignificância diante do Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus compadece de nós, porque sofreu, homem de dores, compreende a dor do ser humano, não só compreende, como pode dar vida, como pode restaurar, como pode consolar, como pode mudar histórias, ó Deus. E nós te agradecemos por isso, Pai, confiando todos os nossos dias nas Tuas mãos, porque para onde iremos, se só Tu tens a vida eterna, Senhor? É o que te agradecemos essa manhã e pedimos, ó Deus, que essa esperança, ela inunde o nosso coração, e que ela nunca nos abandone, e que a gente nunca se esqueça, Senhor, que Tu és sacerdote para sempre, ó Pai. Amém. Amém. Amém.